Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu nunca pensei que esse dia chegaria. Esse dia em que minha própria filha, aquela que eu acalentei, guiei e apoiei por toda a vida, me olharia como uma estranha e me chamaria de fardo. Tudo começou como um jantar de família comum, naquela sala de jantar espaçosa onde cada detalhe, da toalha de mesa imaculada aos copos brilhantes, exalava perfeição. Eu estava ali, vestido com meu terno mais discreto, o coração palpitando com uma mistura de esperança e medo. Eu havia imaginado que aquele jantar seria uma oportunidade para compartilhar um momento caloroso, talvez até rir como nos velhos tempos. Mas assim que cruzei a soleira, senti um frio estranho, como se o próprio ar se recusasse a me acolher. Minha filha, sentada no centro com o rosto fechado, me encarava com olhos nos quais eu já não reconhecia a criança que tanto amara. E de repente a voz que eu conhecia desde o seu nascimento, trêmula, mas gentil, transformou-se num grito áspero, cortante como uma lâmina. Você é um fardo para nossa família, vá embora. O mundo ao meu redor congelou. Os sussurros silenciaram, os olhares fixos em mim, uma mistura de incompreensão e julgamento. A dor era mais profunda do que qualquer ferimento físico, era uma traição, uma humilhação que ninguém deveria jamais ter que suportar. E no entanto, apesar desse golpe terrível, uma chama se acendeu dentro de mim. Eu não podia deixar aquelas palavras passarem sem reagir. Levantei-me calmamente com as mãos trêmulas mas a mente lúcida. Eu sabia que a verdade, aquela que minha família ainda desconhecia, precisava vir à tona. Apertei com força o envelope que guardava há semanas, um símbolo silencioso de tudo o que eu tinha feito por eles, de todos os sacrifícios que eu tinha feito, de todo o amor que eu tinha dado sem nunca pedir nada em troca. Naquela noite nada seria como antes. Levantei-me lentamente com o olhar fixo na minha filha. O choro dela ainda ecoava nos meus ouvidos, queimando como um fogo invisível. Ao redor da mesa, o silêncio era pesado, quase sufocante. O marido dela olhou para mim com um sorriso forçado, tentando disfarçar o constrangimento, enquanto os outros convidados desviavam o olhar, desconfortáveis. Minhas mãos tremiam levemente, mas as acalmei apertando o envelope contra o peito. Tudo que eu havia economizado, toda a minha vida de sacrifícios, estava contido naquele simples pedaço de papel. Era meu último recurso, a verdade que eu nunca precisará revelar, até hoje. Escute, eu disse em voz baixa, mas firme. Eu te dei tudo o que pude. Tudo o que fiz para te proteger, para garantir que você tivesse o futuro que merecia. Minha filha caiu na gargalhada, uma risada cruel, mas parou quando viu que eu não ia ceder. Proteger? Você só nos atrasou. Você é inútil aqui. Aproximei-me da mesa, o envelope agora claramente visível. Todos os olhares se voltaram para ele. Vocês acham que eu não importo? Murmurei. Então, com a mão trêmula, mas determinada, coloquei-o sobre a toalha de mesa, bem na frente da minha filha. Abram, vejam o que vocês realmente ignoraram. Instintivamente, ela recuou, confusa e então hesitante, estendeu a mão. Seus dedos roçaram o papel. Quando finalmente levantou a aba, o silêncio tornou-se palpável. Pude ver seus olhos se arregalarem, seu rosto congelar em choque. Tudo que eu havia mantido em segredo, minhas economias, meus investimentos, meus sacrifícios, estava ali, em preto e branco. O murmúrio dos convidados transformou-se numa mistura de incredulidade e admiração. O marido dela baixou os olhos, incapaz de suportar o peso da verdade. E minha filha, pela primeira vez em anos, permaneceu em silêncio, sem conseguir falar, sua arrogância varrida pela realidade. Sentei-me em silêncio, deixando que o silêncio falasse por mim. A dor de suas palavras ainda estava lá, mas agora era atenuada pelo poder da verdade. Eu não era um fardo. Eu era a pessoa que havia construído, protegido e dado, e finalmente eles entenderiam. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. O verdadeiro teste seria o que eles fariam agora que a verdade tinha vindo à tona. O silêncio que se seguiu à abertura do envelope foi quase insuportável. Minha filha encarava o conteúdo, as mãos tremendo, incapaz de desviar o olhar. Seu marido, por sua vez, parecia consumido pela culpa, as bochechas coradas de uma vergonha que não conseguia esconder. Ela gaguejou, com a voz embargada pela emoção. Por quê? Você não nos contou nada. Olhei para ela com calma, sem raiva, mas com fria determinação. Porque eu queria que você crescesse sem me ver como um obstáculo. Você precisava aprender a me respeitar, não a me julgar antes de saber a verdade. Os outros convidados trocaram olhares de choque. Alguns murmuraram entre si, outros permaneceram paralisados, incapazes de compreender a dimensão do que eu acabará de revelar.
Minha filha, no entanto, não conseguiu aceitar a situação. Seu semblante se fechou e, numa mistura de raiva e humilhação, ela me respondeu bruscamente. Então tudo o que eu pensei, tudo o que eu disse, você está nos fazendo de bobos. Balancei a cabeça levemente em sinal de desaprovação. Não, não estou zombando de você. Estou simplesmente mostrando que a verdade tem um preço, e que o respeito não se exige, se conquista. Ela virou a cabeça, incapaz de me responder, e vislumbrei um lampejo de arrependimento misturado com raiva em seus olhos. Seu marido finalmente falou com a voz baixa e trêmula. Talvez tenhamos sido injustos. Mas ela o interrompeu abruptamente. Não, foi ela quem escondeu tudo isso de nós. Como podemos ser tão cegos? Naquele exato momento, compreendi que a batalha não era contra mim, mas contra ela mesma. Seu orgulho e arrogância eram seus inimigos. Contudo, apesar de seus gritos e raiva, percebi uma mudança sutil. A descrença dava lugar à consciência, e a raiva à reflexão. Levantei-me novamente, minha voz suave, porém firme. Não estou aqui para receber seu perdão. Estou aqui para que você veja, para que você entenda que tudo o que fiz por amor. E um dia, você me agradecerá por não tê-lo humilhado ainda mais com minhas palavras ou minhas repreensões. Um arrepio percorreu o cômodo. Minha filha desviou o olhar, incapaz de me responder. Seu marido a observava ansiosamente, percebendo que aquele momento marcaria uma virada em suas vidas. E eu senti pela primeira vez em anos que meu silêncio, minha paciência e meus sacrifícios começavam a dar frutos. Mas eu também sabia que o caminho para o respeito e a reconciliação seria longo. Esta noite foi apenas o primeiro passo, e as provações que viriam seriam ainda mais difíceis. Na manhã seguinte, o jantar ainda parecia pairar no ar, como um fantasma que nenhum de nós conseguia ignorar. Os rostos estavam fechados, os gestos cautelosos, e o silêncio pesava mais do que nunca. Minha filha, que no dia anterior gritara comigo com uma raiva dilacerante, agora evitava meu olhar. Ela caminhava como se cada passo a aproximasse um pouco mais da culpa. Eu sabia que ainda não era o momento certo para falar. A verdade, como uma semente, precisava germinar em sua mente. Mas o destino, ao que parecia, havia decidido acelerar as coisas. Naquela manhã, ela recebeu um telefonema. Seu marido, preocupado e constrangido, havia se esquecido de fazer um pagamento considerável da casa. Um pequeno deslize, pensei, mas suficiente para demonstrar o quanto ela dependia do que eu fazia por eles sem nunca admitir. O pânico tomou conta de seus olhos. De repente, ela entendeu o verdadeiro significado de ser amparada por alguém que a protege em silêncio. Observei-a do outro lado da sala enquanto ela desligava o telefone, o rosto pálido e tremendo levemente. Pela primeira vez em anos, ela se virou para mim e sussurrou. Mãe, eu acho que te julguei mal. Suas palavras eram hesitantes, desajeitadas, mas eu conseguia sentir a sinceridade em sua voz. Aproximei-me lentamente, deixando-a processar suas emoções, e coloquei minha mão sobre a dela. Não é a raiva ou a vergonha que importam agora, eu disse suavemente, mas sim o que você vai fazer com essa verdade. Ela baixou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu agi de forma egoísta, eu nunca entendi. Naquele exato momento, o marido dela entrou na sala, com o rosto marcado pela culpa. Estávamos cegos, disse ele. Tudo o que você fez, nunca demos o devido valor. Senti um calor estranho me envolver. Ainda não era a reconciliação, mas era o primeiro passo. As muralhas da desconfiança e do ressentimento começavam a ruir. Então, num gesto inesperado, minha filha se ajoelhou levemente à minha frente, como se tentasse corrigir o passado com um simples movimento. Mãe, me desculpe. De verdade, eu não sabia, eu não vi. Olhei para ela comovida, mas resoluta. O importante não é voltar atrás, mas construir o futuro. Comece reconhecendo a verdade, sendo honesta consigo mesma e com aqueles que você ama. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia respirar. O peso de anos de mal-entendidos e julgamentos começou a se dissipar. Mas no fundo, eu sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir, reconstruir a confiança, curar as feridas e mostrar à minha filha que o amor não se mede apenas por palavras, mas por ações constantes e silenciosas. E naquela noite eu entendi que a verdadeira vingança não estava na raiva nem nas acusações, mas na paciência, na verdade e no orgulho de ver minha filha finalmente abrir os olhos. Os dias que se seguiram ao jantar foram silenciosos, mas carregados de uma nova tensão. Minha filha ainda evitava minhas repreensões, mas eu pressentia que seu coração trabalhava lentamente para desmantelar anos de orgulho e desconfiança. Cada gesto, cada palavra, cada olhar testemunhava sua crescente consciência.
Certa noite, enquanto eu preparava o jantar, ela entrou timidamente na cozinha. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar era sincero. Mãe, ela disse, com a voz quase inaudível, eu tenho pensado em tudo que você fez por nós. Eu agi como uma criança egoísta e cega. Não disse nada, deixando que suas palavras pairassem no ar. Ela se aproximou hesitante, e então colocou a mão sobre a minha. Quero resolver isso. Quero que você saiba, que eu te respeito e que nunca mais te considerarei um fardo. Naquele instante, algo dentro de mim se libertou. Os anos de dor, mal-entendidos e traições silenciosas pareceram se dissipar. Gentilmente a abracei com carinho, e ela finalmente se entregou a um abraço sincero. O marido dela entrou com um sorriso tímido nos lábios, e fez uma leve reverência. Estávamos cegos, mas queremos mudar. No dia seguinte, a casa parecia respirar novamente. O jantar, antes motivo de conflito, tornou-se uma mesa de reconciliação. O riso retornou, tímido a princípio, depois mais genuíno. As discussões que costumavam terminar em gritos, transformaram-se em conversas profundas e respeitosas. E naquela noite, enquanto eu observava minha filha sorrir e rir como nos velhos tempos, finalmente entendi que o verdadeiro poder não estava na raiva nem na vingança, mas na paciência, no amor e na verdade silenciosa. A família renasceu mais forte e mais consciente. As feridas do passado permaneceram certamente, mas agora serviam como um lembrete. O amor não pode ser imposto, precisa ser conquistado. E às vezes é preciso um choque, um choro, para que a luz volte a brilhar. Sentei-me perto da mesa com o coração leve, sabendo que a paz que tínhamos reconquistado jamais seria alcançada sem esforço, mas que hoje, finalmente, tínhamos dado o primeiro passo rumo a uma verdadeira reconciliação.